Bom dia, pessoal! Então, olha só, hoje, deixa eu só ajustando aqui, vamos conversando com o pessoal, deixa eu ver se fica melhor assim. Não, opa, vamos fazer assim, vamos chamar o povo pra gente conversar um pouquinho. Isso, a gente vai conversando, papeando, né? Seguinte, hoje, essa semana, eu tô fazendo uma semana de live aí pra falar sobre a parte pélvica, pra trazer algumas informações importantes. Então, tô chamando aqui o pessoal pra gente ir conversando. E hoje, eu tô sem o suporte, então eu vou ter que ficar segurando meu celular aqui pra vocês. Mas tá de boa, tamo junto. A gente vai conversando ali um pouquinho e vai dar tudo certo. O bate-papo de hoje é sobre síndrome da bexiga dolorosa. Seguinte, é um bate-papo que é muito interessante, a gente tá conversando. Eu tenho atendido bastante paciente com essa queixa e muita gente não sabe identificar isso, né? Tá, mas o que é a síndrome da bexiga dolorosa, né? Você sabe o que é a síndrome da bexiga dolorosa? Ela já foi conhecida como cistite intersticial, né? Mas ela ainda é conhecida assim, mas com nome mais científico, né? O que a gente tem que pensar é o seguinte, ela é uma síndrome que ela vai trabalhar toda, ela vai trazer ali a repercussão da dor na parte pélvica. Tem algumas pessoas que conhecem também como dor pélvica crônica, né? A questão ela gera um sintoma. Então, o que é a síndrome da bexiga dolorosa? É uma situação, um desconforto da parte vesical da bexiga, que ela vai gerar ali aumento da frequência, dor, dificuldade para urinar e que é muito característico da infecção urinária. Então, muitas mulheres confundem. Eu falo mulheres, mas os homens também têm cistite intersticial, a síndrome da bexiga dolorosa. E aí é o seguinte, tá, mas então ela é uma cistite? O que é o... Gente, olha só. Quando você escutar a palavra it no final, normalmente tem a ver com inflamação. Então, por exemplo, tendinite, inflamação do tendão. Bursite, inflamação da bursa, né? Cistite, inflamação da bexiga. Que pode ser por infecção, por micro-organismo, que aí a gente vai caracterizar, sim, uma infecção urinária, ou quando não tem micro-organismo, no caso, é uma inflamação da bexiga. Porém, os sintomas são os mesmos. Então, a síndrome da bexiga dolorosa, quais são os sintomas? Dor para urinar, jato interrompido, ardência, aumento da frequência, né? E aí, aquele negócio, como que eu diferencio a bexiga, síndrome da bexiga dolorosa com a infecção urinária? Bactéria. Toda infecção tem que ter bactéria. Se não tem bactéria, não é infecção. Só que o que acontece? Acontece que quando você tem um quadro com muita dor, muito desconforto, a paciente ou o paciente relata assim, uma dor que às vezes corre para a região genital, né, uma dor muito incômoda, obviamente quando ele vai para o hospital, por desencargo, é passado um antibiótico. Para quê? Para que possa meio que, tipo assim, se tiver uma bactéria, já resolver. Mas não é a causa. Então a gente tem que tentar o seguinte, o ideal seria, vamos fazer um exame de urina, verificar se tem bactéria ou não, qual que é a bactéria, para a gente poder estar pensando ali no tipo de infecção que está acontecendo. Mas a prática não é assim. Então acaba que a gente não consegue identificar de fato o número de pessoas que apresentam a síndrome dolorosa da bexiga. Por quê? Porque qual é a causa da síndrome dolorosa da bexiga? Eu vou explicar para vocês. A causa não é emocional do tipo assim, ela não existe, mas desencadeada por alguma reação emocional. Então, olha só, a nossa bexiga, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Olha aqui. Então, você vai ter, isso aqui é a bexiga masculina, tá vendo? Você tá vendo que ela tem um monte de curvinha? Isso aqui a gente chama de intertício, né? Ela lembra o quê? Se a gente for perguntar assim, dentro da bexiga lembra o quê? O seu estômago, né? Então, você já ouviu falar de gastrite emocional? Que é quando você está muito nervosa, passando por um monte de problema, passando por um monte de situação, o seu estômago começa a produzir muito ácido e ele gera uma lesão, né? E por que ele está fazendo isso? Alguma causa emocional desencadeou ali na região do estômago o ponto de tentar equilibrar o seu
o seu motivo. Isso acontece com a bexiga. Então eu brinco que é como se fosse uma gastrite da bexiga, entende? A pessoa está vivenciando muita coisa, muitas vezes relacionadas, daí já vem a conexão holística dos chakras, da região sexual, do comportamento sexual, do medo, de algumas emoções que a bexiga, né? E aí o pessoal da acupuntura, o pessoal da parte holística vai conseguir explicar melhor. Ela é responsável pela liberação. Então é como se fosse uma gastrite, né? Assim, o que acontece? Se você for olhar, se você for fazer uma cistoscopia, que é como se fosse uma endoscopia do estômago, você vai ver exatamente isso, né? Pontos bem inflamados, regiões ali gerando essa dor, gerando esse desconforto. E eu brinco, ó, você está com uma gastrite na bexiga, né? Então, por que eu tô te falando isso? Porque assim como a gastrite emocional, não adianta ficar tomando lá omeprazol. Não adianta ficar tomando um anti-inflamatório, um antibiótico sem saber qual é a causa. E é por isso que a gente da fisioterapia, a gente tem que ter esse olhar mais holístico, né? Oferecer algumas ferramentas para equilibrar esse corpo, para trazer para aquele paciente essa conexão. Ele tem que identificar, tipo assim, olha, quando eu vou fazer uma prova, quando eu vou encontrar com alguém, quando eu vou ter uma relação sexual que eu não estava com muito desejo ou com vontade, né? Eu sei que isso pode acontecer, o que ferramenta que eu poderia estar utilizando, né? Para já desinflamar aquele processo. Então as minhas alunas, elas aprenderam algumas ferramentas como a termoterapia intravaginal, né, que a gente vai utilizar ali o gelinho de uma forma muito bacana, com o uso do balonete que eu ensino a elas, que é o seguinte, nós já vamos prevenir, né? Quando a gente tem um olhar mais fitoterápico, que é trabalhar ali com a parte nutricional de vitaminas ali, para quê? Para aumentar esse sistema imunológico e no processo de estresse a pessoa não repercutir com essa gastrite da bexiga, né? A gente tem que pensar o seguinte também, musculatura, então é a mesma coisa, gente. Olha só, quando você tá muito nervosa no trabalho, ou no, sei lá, um estresse, ou você, sei lá, andou muito tempo de bicicleta, fez algum esforço muito pesado, o que acontece com o seu ombro aqui? Você fala, meu Deus, tô toda cansada, cheio de nódulo. O assoalho pélvico é um músculo, um grupo muscular que também fica cheio de nódulo, que também vai ter ali pontos, gatilhos de tensão do dia, de tensão do estresse, e que sim, a gente tem que eliminar isso. Então entra essa junção. O paciente começou a aumentar a frequência urinária, ardência, não tem bactéria, é uma gastrite, vamos dizer assim, da bexiga. A gente chama de síndrome dolorosa da bexiga. E aí o nosso papel é entender a causa e orientar. Tem que procurar uma psicoterapia, fazer alguma coisa que libere mais esse estresse, né? A gente sabe que com esse negócio de isolamento, muita gente ficou muito estressado, assim, não conseguindo botar para fora as emoções, né? Então cabe a gente orientar isso também. Então tem outras ferramentas que a gente pode estar utilizando para aprimorar aquela estrutura, para quando vier uma situação de estresse, gerar esse excesso, porque ele quer botar para fora, o paciente identifica aquilo ali e a gente orienta. Gente, hoje o meu topete tá que tá, hein? Deixa eu arrumar ele aqui, pronto. E a gente orienta isso, né? Então a síndrome dolorosa da bexiga, ela às vezes não é só na micção, você pode repercutir também com uma dor vaginal, que aí a pessoa já começa a confundir, ai meu Deus, eu tô com vaginismo, ai meu Deus, eu tô com vulvodínia, né? Ai meu Deus, começa a procurar no Google e aí lasca tudo. Então o que eu oriento? Primeiro, respira, tenta identificar o seu corpo, de verdade. Tenta identificar o seguinte, como foi meu dia? Por que meu corpo está reagindo assim? Por que ele está aumentando esse trabalho, seja na bexiga, seja no estômago? Às vezes você tem síndrome do intestino irritável, você tem gastrite, enfim. Por que ele está querendo botar para fora? Né? Eu identifiquei aquilo, tá, como que eu posso minimizar agora a dor, o orgânico mesmo, né? Então eu vou procurar ajuda, procura uma fisioterapia, procura a parte da urologia, procura aquele suporte que vai te trazer essas ferramentas para quando você vivenciar isso de novo, ter como resolver, beleza? Bom, o bate-papo de hoje foi sobre a bexiga
dolorosa ou dolorida, ou cistite intersticial, ou síndrome da dor pélvica crônica, que agora a gente linkou com uma gastrite da bexiga, vamos dizer assim, e que sim, nós da fisioterapia temos várias ferramentas e vários métodos para estar trabalhando e deixando aquele paciente com aquele corpo mais confortável, para numa reação emocional a bexiga saber como lidar isso aí. E aí depende do comportamento hidráulico, depende, aí entro de novo, eu vou bater nessa tecla que a fisioterapia tem que ter um olhar do micro para o macro. Então, sim, a gente tem que olhar ali em relação à parte do exame de sangue, se ela tem o nível de defesa dela bacana, como é que tá o leucograma dela, como que a gente pode ativar esse leucograma. Existem exercícios, por exemplo, do timo, que eu melhoro o sistema imunológico, eu faço esse equilíbrio, né? Como é que tá a minha relação ácido-base, isso tudo a gente tem que estar sabendo. E é isso que eu ensino nas minhas aulas. Eu falo, gente, olha, vamos sair daquela receitinha de bolo de que fisioterapia pélvica é só para apertar e soltar, é só para incontinência, é para aprimorar a parte sexual, é para ficar poderosa. Não, a gente está aqui para utilizar o nosso corpo a nosso favor. Então eu tenho que trazer essa informação para esses pacientes. Eu tenho que pegar um exame que ele vai me trazer na primeira sessão e falar, olha, o que está acontecendo? Está acontecendo isso, 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 a gente vai melhorar isso aqui, eu vou ter que melhorar o seu comportamento hidráulico, para isso eu vou pedir um diário miccional. Como que é o seu diário, né? Será que você está verificando se o paciente está indo com vontade ou se ele está indo preventivamente? Isso faz diferença no nosso raciocínio clínico, né? Então, quando você, por mais que você já trabalhe na área, se você é paciente, observa como que tá a sua terapia, o seu fisioterapeuta, né? Ele consegue identificar esses detalhes, ele consegue trazer para você esse composto, né, de equilíbrio do corpo, ou é só apertar e soltar e ficar levantando ponte, pular na bola, sem ter um motivo para aquilo, né? Eu falo mesmo, porque eu acho assim, que a gente tem que estar se aprimorando, a gente tem que estar o tempo todo ali, ó, estudando. Então esses livros aqui não são enfeites, né? Então, eu vim bater esse papo com vocês, dizer que do dia 20 ao dia 24 de junho, quem é fisioterapeuta, nós vamos ter a aula presencial aqui, vai ter o curso, vale muito a pena. Eu falo que é investir em conhecimento e numa estratégia que vai trazer mais resultados para os seus pacientes. E se você é paciente, está identificando essa dor, essa semana você vai ligar na clínica, porque a avaliação é gratuita para você me conhecer, eu te explicar melhor o que está acontecendo e a gente criar uma estratégia, beleza? Tô te esperando.